Qual a sua maior curiosidade quando o assunto é Arca de Noé? Seria em relação ao tamanho, à estrutura, ao formato? Será que era parecida com os desenhos infantis, com animais sorridentes espiando pelas janelas? Ou teria sido uma embarcação robusta, imponente, projetada para resistir à fúria de um mundo em colapso? A Arca de Noé é uma dessas histórias que atravessam gerações carregando um misto de maravilha, dúvida e curiosidade. Afinal, quem nunca se perguntou como ela foi construída com a tecnologia da época? E como tantos animais couberam dentro dela? Por vezes, tendemos a ver aqueles que viveram na antiguidade como primitivos, rudimentares e incapazes de grandes feitos da engenharia. Então, como explicar a construção de uma estrutura gigantesca, capaz não apenas de abrigar uma diversidade impressionante de animais, mas também de sobreviver a uma catástrofe global? Neste episódio, vamos em busca de respostas para essas questões. Exploraremos as dimensões, a viabilidade, os materiais e os detalhes que envolveram a construção da Arca de Noé. Quem nunca se perguntou como era de verdade a Arca de Noé? Confesso que essa pergunta já rodeou minha mente muitas vezes, desde os desenhos da infância até as leituras mais sérias da narrativa bíblica. Será que ela era mesmo tão grande assim? Foi com base na curiosidade e na busca por respostas que decidi visitar o Ark Encounter, nos Estados Unidos, a única réplica em tamanho real da arca descrita em Gênesis. Estamos em Williamstown, no estado do Kentucky, diante de uma das maiores construções de madeira do mundo, uma réplica em tamanho real da Arca de Noé. Este é o Ark Encounter, um parque temático que recriou essa impressionante embarcação com as mesmas dimensões descritas no relato bíblico. Mas este lugar vai além de ser uma simples atração turística. Aqui os visitantes podem explorar como Noé e sua família poderiam ter vivido no interior da arca, como os animais foram acomodados e até como uma arca seria capaz de resistir a um dilúvio global. O Ark Encounter é um dos projetos mais impressionantes do mundo quando o assunto é a narrativa bíblica do dilúvio. A estrutura tem cerca de 155 metros de comprimento, 26 metros de largura e 16 metros de altura, o equivalente a um prédio de 5 andares e o comprimento de um campo e meio de futebol. E vê-la de perto é impressionante. Andando por seus corredores de madeira, percebi que o Ark Encounter não é só uma atração turística. Ali dentro tive uma experiência imersiva, de uma tentativa de mostrar a viabilidade da narrativa do dilúvio e da Arca de Noé do ponto de vista bíblico, histórico, científico e cultural. Mas apesar de todas as suas exposições e quadros explicativos, ainda fiquei me perguntando: por que construir uma réplica da Arca de Noé? Qual a sua relevância? Acho que ter construído a arca é importante para nós por vários motivos. Primeiro, queremos compartilhar o Evangelho de Jesus através da arca, para lugares diferentes. Cerca de 1 milhão de pessoas passam por aqui todos os anos. Mas outro motivo pelo qual é tão importante é que queremos mostrar às pessoas que a palavra de Deus é verdadeira. O que está descrito em Gênesis não é somente possível, mas realmente aconteceu. Nossa arca é como um estudo de viabilidade da vida real. Será que eles conseguiram colocar todos os animais? Será que conseguiram alimentá-los? Será que fizeram todas as coisas que Deus mandou Noé fazer?
E quando você passa pela arca, você percebe, talvez assim que eles conseguiam ar fresco, talvez assim que eles podiam alimentar os animais, e estamos pensando em todas as coisas que muitas pessoas nem sequer consideraram. O tamanho do Ark Encounter é o que chama a atenção e impressiona logo de cara. Mas falar sobre o tamanho da verdadeira Arca de Noé é, por si só, mergulhar em uma das partes mais intrigantes dessa história. No capítulo 6 de Gênesis, Deus dá a Noé instruções claras. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Mas seria possível saber o que exatamente isso significa em medidas atuais? Moisés está escrevendo para o seu tempo, então provavelmente ele está usando medidas de referência para o seu tempo. Então, a história é bem mais antiga que Moisés, mas muitas das referências que ele dá é na sua época. E na época de Moisés havia a medida côvado, e provavelmente está se referindo à sua medida na sua época. O côvado na Bíblia, ou no Antigo Oriente Médio, é normalmente a extensão do antebraço, desde o cotovelo até a ponta do dedo. Isso é o côvado. Okay? Agora, evidentemente que o antebraço ele não é uma medida precisa, não é uma medida métrica. E, portanto, o côvado no Oriente Médio, nós temos descoberto algumas varas de medida baseada no côvado, tanto no Egito como na Mesopotâmia, e você vê que eles variam um pouco de extensão, de 49 centímetros até os 52 centímetros. Apesar que eles tinham também o côvado real, etc., que era um pouquinho maior do que o côvado comum, okay? Que era usado para os reis, ou usado para questão de divindades, construção religiosas, né? Então isso dá as diferenças, porque você não tem uma medida precisa que não é a nossa medida métrica. Não é um padrão utilizado por todos os lados. É uma medida relativa que o ser humano media através do seu braço. Okay? E provavelmente os côvados que se referem ali no livro de Gênesis se referem ao côvado da extensão nos dias de Moisés. Como eu sou muito alto, a medida do meu braço é bem longa, cerca de 55 centímetros. Se usássemos meu côvado, a arca seria ainda maior do que você vê aqui. Mas quando olhamos para as culturas antigas ao redor de Israel, elas usavam vários tamanhos de côvado, entre 43 e 49 centímetros. Nós tivemos que decidir qual usar. Escolhemos 44 centímetros, que foi o côvado usado para construir o túnel de Ezequias em Jerusalém. Não sabemos se Ezequias usou o mesmo côvado que Noé, porque ele viveu 2000 anos depois. Não temos como saber isso. Mas também notamos que muitas construções antigas, as principais estruturas, foram construídas com base no que chamamos de côvado longo ou côvado real, que é o côvado normal mais a largura de 4 dedos, cerca de 7 centímetros. Então somamos isso ao côvado normal e chegamos a um côvado real ou longo. Para nossa arca, pegamos 44 centímetros, adicionamos 7 centímetros e obtivemos um côvado de 51 centímetros. Isso significa que a arca tem 155 metros de comprimento, 26 de largura e 16 de altura. Então é realmente grande. Olhar para essa arca de perto é simplesmente impressionante. Ela tem uma proporção onde o comprimento é 6 vezes a largura e 10 vezes a altura. Curiosamente, muitos navios modernos seguem proporções semelhantes, embora no caso deles, a relação entre comprimento e largura seja pensada para otimizar a potência e o desempenho na navegação. Já a arca não precisava cortar as águas com velocidade. Sua missão era simplesmente flutuar e resistir. Mas será que ela conseguiria cumprir esse papel diante de um dilúvio global? Será que sua estrutura teria força suficiente e mais? Essas dimensões realmente seriam capazes de manter a arca em segurança? Sabe-se que o livro de Gênesis foi escrito já há algum tempo atrás. E essa escritura não foi feita por um engenheiro moderno. Então, muitas informações contidas ali a respeito da Arca de Noé, não temos a riqueza de detalhes, né? Da mesma forma, a gente sabe que o relato da história não foi feita com o intuito de réplicas e muito menos de ser feita posteriormente uma análise estrutural daquela embarcação.
Então é muito importante a gente pontuar que as informações contidas ali na Bíblia, elas são cruciais para qualquer análise estimativa, possamos assim dizer. Porque ainda existe entre pesquisadores, existem divergências em pesquisas já realizadas a respeito dessas características. Então, a embarcação, a Arca de Noé, ela não foi desenvolvida com um preceito de velocidade, para a questão de agilidade, de ataque, nada disso. Então, quando a gente pega o escopo da Arca de Noé, a gente vê que foi desenvolvida em 3 conveses, em 3 níveis, né? E 3 níveis iguais. Pelas estimativas que se tem de layout da Arca de Noé hoje, nós podemos dizer que esses 3 conveses, esses 3 níveis diferenciados, ajudaram com o sistema de travamento da arca. Então, a gente conseguia ter uma estabilidade muito maior quando a incidência das ondas ela não acontecia de forma única, uniforme, acontecia de forma desordenada. Então, esses 3 níveis, além de contribuir com a estabilidade, quando a gente trata de um elemento rígido, de um corpo, se a gente tem uma concentração de carga em um determinado ponto, a estabilidade vai ser derivado deste ponto. Então, se eu tivesse uma concentração de carga em um determinado ponto da arca, poderia fazer com que as ações das ondas fizessem com que meu barco fosse instável, inseguro, dobrasse bastante ou se movimentasse, inclinasse com as ações das ondas. Então, acredito eu que, pela distribuição, pela disposição dos conveses, ajudou muito além dessa separação por classes de segurança, também como um sistema de travamento. Um estudo realizado por um grupo na Coreia há vários anos mostrou que as dimensões da arca, a proporção de 6:1 entre comprimento e largura, são as dimensões perfeitas para uma grande embarcação marítima. E ainda hoje, usamos dimensões muito semelhantes para muitos dos maiores navios. Construir uma estrutura de madeira com esse porte apresenta certos desafios. Imagine estar em alto mar, com ondas espaçadas de 45 metros entre si, e a arca atravessando 3 dessas ondas. Em uma situação como essa, algumas partes da arca seriam empurradas para cima pela força da água, enquanto outras estariam sendo puxadas para baixo. Por isso, seria necessário construí-la com resistência suficiente para suportar todas essas forças agindo ao mesmo tempo. Mediante as características e levantamentos históricos e pesquisas técnicas, alguns pesquisadores apontam que a capacidade volumétrica da Arca de Noé era aproximadamente de 43 mil metros cúbicos, se formos considerar as dimensões contidas na Bíblia com aquela margem de erro em função de quanto que vale um côvado. E além disso, podendo variar de 40 a 50 mil toneladas a capacidade de carga. Então a gente consegue ver uma embarcação dentro do que se tinha de conhecimento, com a limitação de material, uma embarcação extremamente segura. E quando a gente faz uma análise estrutural, a gente consegue perceber que, mesmo com o conhecimento limitado daquela época, digo de característica técnica, nós vemos que todo o processo utilizado foi seguro. Por exemplo, Noé teve o cuidado de utilizar o betume. Então, esse material, o betume, ele tem a principal característica de impermeabilização da superfície. E mais ainda, Noé foi tão cauteloso que ele utilizou o sistema de betume dentro e fora da arca. Então, durante todo o processo de flutuação, a madeira se manteve seca e protegida. Além dessa característica natural do betume, que é a impermeabilização, o betume ele tem a capacidade de eliminar o desenvolvimento de matérias orgânicas. Então, qualquer fungo ou bactéria não conseguiria se desenvolver ali. Então, a gente está tratando de uma embarcação extremamente estável. Logicamente que não existem informações tão claras a respeito do comportamento estrutural, da estabilidade, riquezas de detalhes técnicos, mas a gente consegue ver facilmente pelos escritos bíblicos que deu certo. E eu sempre falo que a Arca de Noé, ela não foi simplesmente uma embarcação religiosa. Ela foi muito mais que isso. A gente pode dizer engenhosamente que ela foi extremamente grande, funcional, estável. E a gente consegue perceber que ali houve uma preocupação muito maior com a estabilidade e guardar a vida de quem estava ali ocupando. Então eu consigo dizer, com conhecimento na área técnica, que até hoje as características
daquela condição de construção da arca, a estabilidade que ela tinha, foi algo que foi realmente inspirado por Deus. Até hoje, com certeza, profissionais, engenheiros navais conseguem se questionar como que aquilo foi possível. Era algo muito grandioso, né? A proposta do Ark Encounter é mostrar que a Arca de Noé não foi uma construção mítica ou meramente simbólica, mas sim uma embarcação real, projetada para ser funcional e resistente, conforme o relato bíblico. E de fato, ao nos colocarmos diante daquela imensa estrutura em tamanho real, é fácil por um instante imaginarmos que estamos olhando para a verdadeira arca, como se estivéssemos diante da própria história. Mas é importante sermos sinceros. Nós não sabemos exatamente como era a Arca de Noé. A Bíblia nos dá as dimensões, o material e a função, mas não oferece todos os detalhes construtivos. O Ark Encounter é uma interpretação, uma possibilidade cuidadosamente estudada e elaborada, mas ainda assim não é uma réplica exata, porque essa exatidão simplesmente nos escapa. Ainda assim, estar ali foi para mim uma experiência profundamente impactante e memorável. Ver de perto a grandiosidade da estrutura me ajudou a compreender com mais clareza a magnitude do evento e, acima de tudo, o cuidado e a misericórdia de Deus expressos através da arca. Esta não é a Arca de Noé. Esta é a nossa arca. É o Ark Encounter. Não é uma réplica exata da Arca de Noé, porque a Bíblia não nos dá todos os detalhes necessários para construí-la exatamente do jeito que Noé fez. A Bíblia nos dá as dimensões, então podemos construir com base nisso. Por exemplo, de serem 3 níveis, então construímos 3 níveis. Fala de uma porta no meio, então colocamos uma porta no meio. Menciona uma janela, então colocamos a janela. Mas o resto dos detalhes não são especificados. Não diz exatamente qual é o formato, se é uma caixa retangular ou se tem um casco curvado, como o que fizemos aqui. A arca que construímos é muito mais resistente, mais segura e mais estável do que uma caixa retangular. Mas há espaço para discordância, para licença artística na forma como foi construída, porque a Bíblia simplesmente não nos dá todos os detalhes. Então, esse é o Ark Encounter, não é a Arca de Noé. Esperamos que esteja bem próximo da realidade. Quem sabe um dia conversaremos com Noé para ele nos dizer o quão precisa foi. Mas olhar para sua réplica ainda nos faz questionar. Como foi possível que um barco tão impressionante tenha sido construído num tempo tão longínquo? É comum, em nosso olhar moderno, imaginar os povos antigos como seres primitivos, rudes e limitados. Pensamos em ferramentas de pedra, roupas rústicas, construções frágeis, como se eles vivessem em um mundo sem lógica, ciência ou capacidade de realização. Tal visão acaba influenciando nossa percepção da história da Arca de Noé e da humanidade como um todo. Não é raro que surjam dúvidas sinceras sobre a capacidade de seus construtores. Como cortaram as árvores sem serrotes modernos? Como pregaram madeira sem pregos de ferro ou martelos como os nossos? Como levantaram uma estrutura tão imensa sem guindastes, sem parafusos? A dúvida, embora legítima, certamente nasce de uma visão limitada sobre o passado. É verdade que não temos como saber como realmente eram os antediluvianos e o tipo de tecnologia que eles dispunham. A Bíblia não detalha ferramentas ou métodos, apenas nos mostra que Noé seguiu fielmente as instruções de Deus. No entanto, podemos começar a ter uma nova perspectiva ao olhar para as grandes construções e invenções das primeiras civilizações que temos registro. Seria possível que eles não fossem atrasados, mas os fundadores do conhecimento?
Os povos da antiguidade eram muito mais inteligentes do que a gente pensa. A gente, na minha opinião, interpreta essa linha histórica de maneira errada. Por quê? Eu acho que eu sou mais desenvolvido, que vivo no século XXI, que tenho computador, laptop, smartphone, tudo na minha mão. Só que eu não tenho nada na minha cabeça. O conhecimento que eu preciso está guardado exteriormente através desse objeto. E aí não só, esse objeto só existe porque houve um desenvolvimento tecnológico desde o começo, no qual o meu conhecimento se baseia. Então, a fundação do meu conhecimento, que foi construída através de milhares de anos para chegar até hoje, o que eu preciso fazer para desenvolver um aplicativo é nada. Por quê? Porque há muito tempo atrás alguém desenvolveu o computador e o telefone. E antes disso, a eletricidade. E antes disso, o conhecimento de engenharia e de conexão de coisas e de construção de objetos, porque é tudo baseado numa engenharia de construção física. Então, assim, todo conhecimento é acumulado. Eu vivo numa era de tanto conhecimento porque são milhares de anos de conhecimento acumulado. Mas a pessoa que desenvolveu as primeiras ferramentas, desenvolveu do nada. Desenvolveu pegando uma pedra crua e fazendo uma ferramenta, fazendo um machado, fazendo uma espada. Todo o conhecimento que nós temos hoje, especificamente dentro do ramo da engenharia, vem desses povos primitivos. A diferença é que antigamente era pelo processo empírico, na tentativa e erro, dava certo, não dava certo, os impactos, gastava-se muito tempo para o desenvolvimento de uma construção, ou até mesmo fazer um aqueduto, gastava-se muito tempo. Mas a gente consegue ver hoje, dependendo do local que nós estivermos no mundo, construções feitas por povos antigos, com sistemas antigos, que estão em pé, em total integridade. Na engenharia, quase todos os conceitos partiram de uma necessidade primitiva. A roda, as pontes, os cálculos que nós temos hoje. Quando a gente pensa aí, vamos falar aí do berço da civilização, a antiga Mesopotâmia, é lá que surge a civilização. O primeiro conceito de cidades aparece ali. A organização de cidades, é ali que surge o conceito de escrita, é ali que você vai ter a ideia de matemática, de geometria. Todos esses cálculos são feitos ali, nas primeiras cidades. Então, isso é muito diferente de qualquer ideia de seres humanos sem capacidade de articular sons ou de produzir sinais escritos. Eles são muito, mas muito desenvolvidos. E você tem tanto na história de Atrahasis, como de Gilgamesh ou do relato bíblico, você tem aí seres humanos sendo capazes de fazer um barco. Às vezes essas instruções são dadas pelas divindades, ou pela divindade no caso do relato bíblico, mas você tem seres humanos que são hábeis o suficiente, capazes de executar e fazer isso bem feito. Se você vive 950 anos como Noé viveu, quanto você poderia aprender em 950 anos? E claro, ele tinha 600 anos quando o dilúvio começou. Então ele já tinha 600 anos de experiência de vida. Adão foi criado perfeito e nós estamos aqui sofrendo com 6.000 anos de nossos genes se degradando e se deteriorando. A maioria das pessoas tem uma mentalidade evolucionista. Elas pensam, viemos de ancestrais parecidos com macacos, costumavam ser meio burros, agora somos mais inteligentes. Mas olhamos para isso e dizemos, não, na verdade as pessoas sempre foram inteligentes, porque Deus os criou assim.